Bendito seja o nosso Deus, que em Cristo Jesus nos conduz sempre em triunfo. Eu saúdo a Igreja amada com a graça, a paz, a misericórdia e o amor da parte daquele que vive e daquele que reina para todo sempre. Sejam bem-vindos, amados irmãos, ao culto online da Igreja Cristo Vive Missão. Eu estou agora aqui na Rua General Roca 340, na Galeria Tijuca, no gabinete da igreja, o gabinete pastoral, este lugar que tem sido para mim um refúgio de crescimento, de amadurecimento, de buscas de Deus, de oração, de teologia, de palavra, de comunhão e meditação. E daqui agora também o Senhor me permite ter o Facebook, o YouTube, o Instagram, a página, fanpage da igreja abertos para poder evangelizar, para poder ministrar a palavra da graça de Deus. Então, nestes minutos iniciais, eu dou as boas-vindas às amadas ovelhinhas de Jesus, exatamente com esta palavra, esta lembrança de que o nosso Senhor Jesus Cristo contou uma parábola imortal sobre alguém que, tendo 100 ovelhas e uma delas se perdeu, quem seria o homem que não iria parar as 99 para ir em busca da ovelha perdida? Então o Senhor conta esta parábola e assim faz referência a cada um de nós. Você sabe que Jesus é o bom pastor, nós somos suas ovelhas, e como ovelhas, você sabe que não poderia haver uma comparação melhor. Não foi acaso que Jesus nos comparou com a ovelha, porque a ovelha não tem senso de direção. A ovelha, quando se afasta do rebanho, ela se perde, ela é insegura, ela não tem como se proteger dos lobos vorazes, das armadilhas, ela se fere com facilidade. A maior proteção para a ovelha é ela estar junto do aprisco, sob a proteção do pastor. E então o Senhor Jesus Cristo, tendo ido em busca de cada um de nós, também nos encontrou neste mundo feridos, também nos encontrou neste mundo magoados, calejados, alijados em muitas áreas da vida, nos encontrou à beira do caminho, doentes, muitos viciados em caminhos escusos, estranhos, e o Senhor Jesus Cristo operou uma obra maravilhosa. Ele restaurou a nossa vida, Ele curou as nossas feridas, Ele ouviu os nossos lamentos, Ele mudou os nossos pensamentos, transformou a nossa confissão, curando as nossas chagas, e agora nos atraiu para o seu rebanho, nos atraiu para o seu corpo, o corpo de Cristo, que é a sua igreja. E aqui uma grande obra é realizada para o louvor da sua glória. Então, que bom que você, amada ovelha de Jesus, está junto conosco neste rebanho, junto com a igreja Cristo Vive Missão, para proclamar virtudes, para proclamar a graça de Deus. Pois bem, vamos agora celebrar os nossos louvores. São 7h34. Vamos adorar a Deus em espírito e verdade. Se você tem aí em outro celular ou pelo WhatsApp aberto, convide os irmãos que estão ainda dispersos, convide os irmãos que ainda estão em outras ondas, e vamos começar a adorar a Deus, vamos bendizer ao Senhor, vamos exaltar o seu santo e precioso nome,
porque certamente Ele tem o melhor para as nossas vidas. Eu creio que esta é uma noite de milagres. Eu creio que esta é uma noite de sinais, de maravilhas. Eu creio que a sua palavra jamais voltará vazia. A palavra de Deus, ela tem poder. Do grego vem de uma expressão dinamis, ou seja, poder de dinamite, poder que pode explodir com as pedras. E muitas das vezes a pedra é o nosso coração, que foi petrificado pela ação do pecado, foi endurecido pela ação do mundo. Mas esta palavra, ela vai batendo no coração pedregoso e ela vai gerando uma nova perspectiva, uma nova vida, transformando situações, transformando corações. Então, amado, eu declaro que esta palavra não vai voltar vazia na tua vida. Ela vai encher teu coração de paz, ela vai encher teu coração com a vontade de Deus, para que você possa desfrutar de tudo aquilo que em Deus é bom, é perfeito e é agradável, em nome de Jesus. Então eu estou em concordância com você nesta hora para orar pela tua vida, orar pela família, orar pelo nosso ministério, pela pregação do Evangelho, orar pelas causas dificultosas que se levantam, orar pelas mais diversas circunstâncias. Eu sei em quem tenho crido, eu sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, enquanto este corinho de 5 minutos está sendo ministrado, eu quero que você no seu lugar agora entronize o louvor, entronize uma oração pessoal, introdutória, uma oração que pode ser silenciosa, pode ser audível, enfim, você com Deus, em 2 minutos, amado, enquanto o louvor é ministrado, você com Deus, entronize, eleve teus pensamentos e em 2 minutos nós vamos começar a orar juntos pelas questões, pelas demandas que nos vêm em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, Pai. Eu creio, meu Deus, eu creio, meu Deus. Uma noite, mais alegria. Eu creio que esta noite é uma noite de milagres, Pai. Sim, Jesus, sim, Jesus. Figueira não floresça. Eu me alegrarei no Senhor, ó Pai. Sim, Jesus. Sim, eu me alegrarei no Senhor, meu Pai. Deus seja louvado e engrandecido, Deus. Manifesta teu poder esta noite, Pai. Manifesta a tua glória esta noite, Pai. Manifesta a tua glória, Pai. Todo mal caia por terra em nome de Jesus. Eu exalto o teu nome, meu Deus. Para a glória do teu nome, Pai. Meu coração, Senhor, está numa grande expectativa, Pai, pela manifestação da tua glória. Meu coração está numa grande expectativa, Deus, pelo mover do Espírito Santo, Pai. Nós estamos vivendo dias propícios para a manifestação da tua glória. Nós estamos vivendo o Kairos, o tempo oportuno de Deus, o tempo oportuno para a reforma. O tempo, Deus, chegado, é a chegada a hora. Já dizia o apóstolo Paulo, de vos despertardes do sono, vai alta hora.
Pai, alta hora. É hora de reprovar, ó Deus, as obras das trevas. É hora de reprovar, ó Deus, as obras que em oculto o homem as pratica. É hora, meu Deus, de orar pela igreja perseguida. É hora de dar as mãos uns aos outros, Pai, e ao nosso próximo ajudar, dizendo e agindo: seja forte, Pai, seja forte. Esta é a hora, Deus, que Tu atraíste o Teu povo, que Tu governas sobre a igreja de Jesus, para que a Tua igreja possa ser usada por Ti com poder e grande glória. Sim, meu Deus, esta é a hora que o Senhor, Pai, tem agido com poder e glória, para que todo mal, todas as barreiras contra a igreja de Jesus caia por terra, para que todo impedimento, meu Deus, não resista. Tu tens chamado o Teu povo para uma grande manifestação da Tua glória, Pai. Então, nesta hora, nós aqui estamos exercendo o nosso sacerdócio real. Estamos agora com confiança, nos aproximando ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para a ocasião oportuna. Então, neste momento, ó Pai, nós, a Igreja de Jesus, estamos em confissão, estamos declarando, Pai, em oração e fé, diante do trono da Tua graça, que a Tua igreja neste mundo é cabeça e não é cauda, que o Teu povo neste mundo é mais do que vencedor em Cristo Jesus, que o Teu povo, o corpo de Cristo, ó Pai, é um corpo saudável, é um corpo forte, é um organismo vivo, meu Deus, é um organismo cheio de Deus, cheio da glória do Senhor. É uma igreja habilitada para agir no mundo sobrenatural. É uma igreja que tem espírito de discernimento, ó Pai, para podermos compreender não somente o bem, mas também compreendermos o mal. Somos a igreja de Jesus Cristo, ó Pai, aprendendo com a palavra de Deus a agir no mundo espiritual, uma vez que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas principados e potestades nas regiões celestiais. Então, nesta hora, nós, a Igreja de Cristo Jesus, repreendemos toda a arma forjada por Satanás. Eu quero, a Deus, de maneira geral, antes de adentrar as pessoas especificamente que me pediram oração, eu quero de maneira geral, Senhor, orar pelas famílias aqui todas representadas, pelos amigos, pelos entes queridos, pelas vidas profissionais, colocar cada vida aqui, ó Deus, agora diante do Senhor, para declararmos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, que toda arma forjada por Satanás seja nesta hora jogada por terra, Pai. Nós declaramos, ó Deus, mentes cativas à obediência de Cristo Jesus, pessoas que têm sido, ó Deus, duramente atacadas, duramente perseguidas, pessoas que têm se sentido, ó Deus, desmotivadas, desanimadas, cansadas, fatigadas. Ó Deus, eu quero agora, como um pastor, amigo, como um irmão em Cristo Jesus, orar por estas vidas e declarar a força de Deus nesta hora, sendo revigorada em cada coração e em cada mente, para a glória de Deus. Que seja repreendido, ó Deus, todo pensamento contrário, todo sofisma nesta hora, seja repreendido, caia por terra toda mentira de Satanás. Eu profetizo a mente de Cristo Jesus na tua mente, os pensamentos de Deus governando a tua vida. Receba, meu amado, receba, minha amada, família cristã, povo de Deus. Vamos receber, vamos ligar na terra, amado,
que seja ligado nos céus agora, em nome de Jesus. Enquanto você está ligando na terra, o sobrenatural está acontecendo. Coisas estão ocorrendo no mundo espiritual. Os teus olhos não veem, os ouvidos não ouvem, mas Deus está operando para a glória do Senhor. Foi para isso que Jesus, como bom pastor, foi em busca das suas ovelhas que estavam perdidas, para nos congregar, para fazer de nós uma família, para fazer de nós o seu corpo e podermos ajudar uns aos outros com oração, com fé, com a palavra, com a determinação da fé, carregarmos os fardos uns dos outros, jogarmos por terra toda arma de Satanás e declararmos a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, amada igreja, minha família espiritual, a irmã, vamos orar pelo primeiro grupo, agora, questões delicadas de saúde, questões que inspiram cuidados de uma forma mais intensa. Então esse é o primeiro grupo, a irmã, a neném Esther Beninca, recém-nascida, prematura de 7 meses, está internada. Os médicos estão fazendo uma pesquisa no seu corpo, não sabe se o seu intestino foi perfurado, o que aconteceu com a Esther. Então ela está internada, precisa de oração, inspira cuidados. Esther Beninca. O Pedro, de 11 anos, que está fazendo tratamento de anemia profunda, uma criança moradora de Saquarema, anemia profunda. Em oração também pelo senhor César Reis. O César Reis está em tratamento domiciliar pós-internação, esteve internado com pneumonia, está agora em tratamento, tratando algumas outras doenças, especialmente convalescência, saído de uma internação. Inclusive o senhor César Reis faz aniversário hoje e nós declaramos aí vitória na sua vida, na sua saúde, irmão César. Olha, esses pedidos de oração, se você desejar, vai anotando os nomes aí. Se você desejar ou quiser, me envie uma mensagem, peça, eu posso te enviar o PDF também para você ter isso na sua casa e poder continuar orando. Na verdade, isso aqui é bom, orar aqui e continuar orando depois, durante a semana. Irmão Valder Gouveia, não especificou qual é o problema, mas é saúde, assim como o senhor Antônio Ferreira da Silva e a irmã Sebastiana Gomes de Souza. Eles tomam muitos remédios diariamente, fazem uso de muitos medicamentos. Eu recebi as fotos dessas pessoas, uma mesa cheia de medicamentos. Você sabe que esses medicamentos causam efeitos colaterais terríveis. Então, o Valder Gouveia, Antônio Ferreira, Sebastiana Gomes fazem uso de muitos medicamentos, precisam de oração para que tenham sua saúde restaurada. A irmã Angélica Veras. A irmã Angélica Veras, apareceu um caroço e ela está fazendo exames por conta desse caroço para descobrir, e precisa da nossa oração, precisa de cura divina, precisa de ser fortalecida emocionalmente, que toda ansiedade caia por terra, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também o irmão Carlos Bogdanik está em tratamento de leucemia, câncer no sangue, e a senhora Ivonete, câncer de mama. Então vamos desde já colocar essas vidas em oração para a glória de Deus. Pai eterno e amado, este é o nosso primeiro grupo que aqui estamos pedindo, buscando, intercedendo, batendo na porta da oração, na porta da fé em Cristo Jesus, absolutamente certos, ó Deus, que muito vale por sua eficácia a súplica do justo, ó Pai. Nós temos o exemplo de Jó, que ele estava vivendo um momento de colapso na sua vida, mas aquele homem encontrou forças em Deus, Pai,
para interceder por outros. E a tua palavra é tão maravilhosa que diz que enquanto aquele homem estava intercedendo por outros, não apenas os outros, mas a própria vida de Jó foi alvo de um grande milagre. E Deus transformou a maldição em bênção. E Deus transformou, fazendo com que o último estado de Jó fosse muito maior e melhor do que o primeiro. Ele veio a possuir o dobro de tudo quanto antes ele possuíra. Portanto, ó Pai, quem luta contra a intercessão, quem luta contra a vida de oração de um ministério, é o Satanás, é o diabo, é o inimigo de nossas almas, são os seus agentes infernais, os demônios. Quem age e luta contra a vida de um cristão para que ele não ore, que luta contra a vida de uma igreja, de um ministério, para que este ministério não seja conduzido pelo pastor para a prática de oração, além do inferno, é a nossa própria carne. A carne não gosta da oração, a carne se sente cansada para a oração, a carne se sente enfadonha para a oração, a carne dispersa, Pai. Quando se fala em oração, a carne dispersa. Outras coisas com facilidade prendem a nossa atenção. Coloca num programa de entretenimento, coloca no programa de televisão, no Silvio Santos, no futebol, num filme, no Netflix, qualquer coisa prende a atenção, mas a oração, ela dá sono. Diz que quando Jesus estava no Getsemane e chamou com ele alguns discípulos para estarem vigiando com ele em oração, diz que Jesus virou-se por um momento e quando voltou, os discípulos foram encontrados dormindo. E Jesus disse: nenhuma hora somente pudestes orar comigo? Orai e vigiai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, meu Deus, nós queremos vencer essa guerra da carne, vencer essa guerra contra a carne, vencer essa guerra contra armas espirituais que se levantaram contra a vida de oração, ó Pai. Queremos ser um ministério de oração, queremos ser um ministério, ó Deus, que ama a oração, que ama, que tem um exército de oradores, um exército de intercessores, pessoas que com fé, pessoas que com autoridade, pessoas que com confiança em Deus se ponham na brechas como atalaias para orar, meu Deus, para interceder, pedir, buscar e bater. Então, ó Pai, nós estamos aqui diante de causas, diante de vidas, Pai, que precisam de oração. Pessoas, Pai, que estão com a saúde periclitante. Pessoas que estão, ó Deus, com risco de morte. Pessoas que estão enfrentando vale de sombra e de morte, ó Pai. Nós, muitas das vezes, não valorizamos a nossa saúde, ó Deus, nos enchemos de tocinho, de gordura, de trigo, de óleos, de coisas, não valorizamos a saúde, não praticamos exercícios, não cuidamos do coração, ó Pai. E muitas das vezes uma pessoa só vai dar valor à saúde quando ela perde a saúde, ó Pai. Quando ela fica internada num leito hospitalar, quando ela enfrenta um vale de sombra e de morte. Então, ó Deus, há aqui pessoas que estão enfrentando. A Esther Beninca, ó Deus, uma prematura de 7 meses, está correndo ainda risco de morte. O Pedro, Pai, trata uma anemia profunda. O César Reis está tratando diversas doenças em convalescência pós-internação de pneumonia. O Valder Gouveia, Antônio Ferreira, Sebastiana de Souza fazem uso de dezenas de medicamentos por dia. Seus organismos estão fragilizados, seus sistemas imunológicos estão abatidos. Ó Deus, a irmã Angélica Veras está fazendo diversos exames devido a um caroço que apareceu
estava com inflamação na garganta, 2 semanas de antibióticos. Ó Deus, esta irmã seja curada totalmente. O senhor Carlos Bogdanik em tratamento de leucemia, a dona Ivonete com câncer de mama. Ó Deus, levantamos-nos contra estas mentiras de Satanás e declaramos o milagre de Deus, declaramos sinais e maravilhas nesta hora, que toda mentira seja repreendida em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar agora pelo segundo grupo de pessoas agora, especificamente pessoas que estão com Covid-19. A nossa abençoada irmã Amélia Kiefer, uma senhora de 74 anos, Covid-19. Abençoado Mário Gentili está também com Covid, fazendo uso de balão de oxigênio. A Melissa Veras, uma jovem, 20 anos, Covid-19. Rosângela Gentili está se recuperando em casa da Covid e ainda tratando diabetes. A Danusa Neves Coelho de Matos está no CTI entubada. O Antônio Orlando de Matos está tratando em casa a Covid, fazendo uso de balão de oxigênio. Marcelo Andrade está no Hospital Rio Mar, internado com Covid-19. Ó Deus, nós vemos esta pandemia, Pai, que atacou a humanidade desprevenida, Pai. Nos apercebemos todos, ó Deus, que a doença não vê etnia, esta doença não vê classe social, esta doença não vê condições econômicas, esta doença não se apercebe a diferença de cor, ou de etnia, ou de classe social, ou de estudos, Senhor, se é doutor, se não é doutor, se é letrado, ou se é analfabeto. Esta doença espalhou-se rapidamente, com milhares e milhares. Muitos, ó Deus, partiram para o seio de Abraão. Mas nós queremos orar, ó Deus, nesta noite, porque enquanto aqui estamos, temos o chamado e o compromisso de declarar sinal e maravilha de Deus, que haja o milagre da cura divina. Então nós colocamos estas vidas, Pai, diante de Ti, inclusive a irmã Tatiane, como a bispa está ali agora, colocando também em oração, que em nome de Jesus, ó Pai, os pulmões destas pessoas recebam o sopro do milagre da cura divina, Pai. Que até as pontas dos dedos, até as pontas das extremidades do corpo, o oxigênio esteja fluindo, ó Pai. Chegue a 99%, em nome de Jesus, Pai. Levando assim a saúde para cada membro do corpo. Nós queremos orar e declarar, ó Pai, que a disposição retorne, que toda cefaleia caia por terra, toda mentira, todas as dores musculares, mialgia, ó Deus, a perda da coordenação motora, que em nome de Jesus seja repreendida para a glória do Senhor, as dores pulmonares, ó Deus, a indisposição, a falta de apetite, todos esses sintomas, corizes, febre, dor de cabeça, dores no corpo, indisposição em geral, que todos esses sintomas, ó Deus, sejam combatidos nesta hora e que um a um caia por terra, para que seja mostrado que a glória de Deus e o seu poder é maior, meu Deus, como ocorreu em Moisés, no Êxodo, ó Pai, que Tu venceste todos os deuses do Egito, todos os males do Egito foram vencidos, que desta forma, Senhor, cada um desses sintomas, cada um desses males que acompanham o Covid-19, sejam agora vencidos
sejam agora curados, que toda mentira seja repreendida, que o ânimo volte, que a vontade de se alimentar bem retorne, que a vontade de se hidratar bem retorne, que a vontade de praticar exercícios físicos retorne, que a vontade de viver e de se alegrar e de fazer o melhor retorne, meu Deus, que toda nuvem escura, toda nuvem maligna, Senhor, em volta desse quadro que se instalou nessa vida, caia por terra. Ó Deus, que aqueles que sabemos que esta doença atinge pessoas em graus diferentes, 85% nada vão sentir, 12% vão ter sintomas, dentro desses 12%, sintomas serão variados. Então, meu Deus, nós queremos orar agora e declarar a Deus, para cada um especificamente, que a ação de Deus seja real, poderosa, maravilhosa, que você sinta a presença real de Deus na sua vida, que você veja a mão poderosa de Deus na sua vida, e que independentemente do grau, dos sintomas que você esteja enfrentando nessa hora, a mão de misericórdia de Deus é maior sobre a tua vida, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, irmã Amélia Kiefer, irmão Mário Gentili, Melissa Veras, Rosângela Gentili, Danusa Matos, Antônio Coelho, Marcelo Andrade, em nome de Jesus, colocamos as suas vidas diante de Deus e declaramos um grande sinal da fé, um grande milagre em vossos corpos, para o louvor e a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar agora pelo terceiro grupo desta noite, irmãos que precisam de apoio emocional e espiritual, pessoas que têm se sentido entristecidas, enfraquecidas, pessoas que têm sentido um fardo grande sobre os seus ombros, pessoas que estão pedindo ajuda no âmbito emocional, precisando ver a glória de Deus, precisando sentir-se fortalecida emocionalmente, a mente possa agora ser renovada, os pensamentos possam ser agora transformados. Vamos orar agora na classe de pessoas que precisam de fortalecimento emocional e espiritual. Vamos orar pelo irmão Antônio de Almeida Lopes Filho, fortalecimento, saúde emocional, que toda a ansiedade caia por terra. Agora, irmã Francisca Beninca, em nome de Jesus, irmã Terezinha Tinoco, abençoado Marcelo Matos, a dona Maria Elizabeth Vilela, a Marcele Gentili, a Daniela Araújo e a Simone Figueiredo. Estas vidas, Daniela Araújo, Simone Figueiredo, estas vidas precisam agora das nossas orações. Vamos entronizar, vamos colocar diante de Deus Antônio de Almeida Lopes Filho, Francisca Beninca, Terezinha Tinoco, Marcelo Matos, Maria Vilela, Marcele Gentili, Daniela Araújo, Simone Figueiredo. Pai amado e eterno, Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve, e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Pois nós queremos colocar cada uma dessas vidas em oração nesta hora, e outras, Pai, que o nome pode não estar aqui, mas estão agora recebendo para suas vidas, que estão se sentindo cansadas e fatigadas, e precisam de força emocional e espiritual. De igual modo, o Pedro, em nome de Jesus, seja também curado, receba o sinal e a maravilha na sua vida. Ó Deus, colocamos diante de Ti, porque nós sabemos, Pai, que neste mundo passamos por aflições,
mas pelo Espírito de Deus que está em nós, a nossa mente é renovada, o nosso coração é fortalecido, e nós podemos, por meio da Tua palavra, por meio das orações, por meio da ajuda da igreja espiritual, das mensagens, das orações, podemos nos fortalecer e nos encher do Espírito Santo, a tal ponto, ó Pai, de estarmos cheios do Espírito, que venhamos a transbordar do Espírito Santo. Assim a palavra diz, o apóstolo Paulo, numa palavra de edificação e exortação, ele disse: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Ó Pai, nós aprendemos que a alegria do Senhor é ultra circunstancial. A alegria do Senhor não depende das coisas que se vivem em termos humanos, porque a alegria não vem da terra, a alegria vem do céu. A alegria não vem tão somente de pessoas, mas sobretudo ela vem de Deus. É a alegria do Senhor que é a nossa força. A presença de Jesus traz a sua paz. É a palavra de Deus que guarda os nossos caminhos puros e iluminados. Portanto, nesta hora, por meio da ação do Espírito, da presença de Deus, da oração e do apoio dos irmãos, da Igreja de Jesus, nós oramos por estas vidas, Pai, e todos agora se sintam representados. Declaramos que esta palavra venha a fortalecer as suas almas, venha a trazer paz de espírito para os seus corações, uma vez que nós raciocinamos biblicamente e a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, em nome de Jesus, que esta palavra, Pai, traga para os corações novamente força através do alimento espiritual, que a Tua palavra, que não volta vazia, traga prosperidade para a alma. A prosperidade do original grego significa makarios, que significa ausência de necessidades. Ó Deus, que cada coração, que cada mente, as emoções, a confissão, o palavreado, os sentimentos do coração e da alma, ó Deus, sejam regados agora de esperança no poder do Espírito Santo, que sejam ricos de esperança por meio da palavra de Deus, que em o nome do Senhor Jesus Cristo, todo pensamento contrário a esta oração, todo pensamento contrário às verdades espirituais, sejam repreendidas em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, nesta hora, como maçãs de ouro em salvas de prata, a Tua palavra venha em bom momento para estas vidas, para lhes edificar, para lhes fortalecer, para lhes dar ânimo renovado, para lhes dar alegria redobrada, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por fim, Senhor, oramos pela irmã Camila e família, pelo Herbert Silva, pela Tatiana Aragon, Felipe Aragon, pelo Bruno Vilela e pelo Igor Paraíso, que precisam de duas áreas específicas: libertação de sofismas, de pensamentos mentirosos, libertação de sentimentos e pensamentos heréticos, coisas que lhes têm afastado da comunhão com a palavra de Deus, e também precisam de portas de emprego, pessoas que estão desempregadas, precisando de portas de emprego. Pois bem, nós queremos desde já, em nome de Jesus, falar em o nome de Cristo Jesus, que as vossas vidas sejam agora absolutamente cortadas pela palavra de Deus, que é viva e é eficaz. Que esta palavra em oração, que está sendo ministrada, alcance os vossos corações, os vossos pensamentos, lhes concedendo condições de serem livres de toda seta maligna. Porque a palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, esta palavra vos liberte de todo sofisma,
de todo pensamento mentiroso, vos liberte de todo mal, de todo pensamento enganador, de qualquer heresia que lhes tenha afastado da verdadeira palavra de Deus, que vocês possam ser aproximados da verdade bíblica e que toda esta ação de Deus em vossas vidas, a ação que converte, a ação que liberta, a ação que gera paz com Deus, também alcance nas vossas vidas as questões humanas e materiais, porque a palavra diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, oramos que portas de emprego se abram para as vossas vidas, que hajam sinais e maravilhas de Deus, lhes dando suprimento financeiro, lhes dando suprimento material, e que vocês possam ser sinais de Deus nesta terra, de um grande milagre de Deus, que vocês possam ser sinais de Deus neste mundo, de um Deus que faz maravilhas, transforma pessoas, abre-lhe portas e supre cada uma das suas necessidades. Assim nós oramos, ó Pai, por todas essas vidas. Oramos, Senhor, por estes grupos específicos. Estão aqui pessoas precisando de milagres, que estão com problemas de saúde gravíssimos, pessoas que estão enfrentando câncer. Temos aqui pessoas com Covid-19, pessoas que estão precisando de um milagre também nas suas famílias, casamentos. Estamos aqui orando por pessoas, Pai, que estão necessitadas na vida emocional, espiritual, pessoas que precisam de libertação, algumas até de drogas. Meu Deus, são muitas as necessidades, mas a Tua palavra diz que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Portanto, nós oramos em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E amada igreja, família na fé, povo de Deus, diga amém, amém e amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pois bem, meus amados, vamos agora, são 8 horas e 12 minutos. Nós temos agora alguns minutos antes de encerrar esta reunião. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos voltar agora para o estudo bíblico. Eu quero merecer sua total atenção. Se há ainda irmãos que estão aí dispersos, ligue, passe uma mensagem. Amados, nós investimos tanto tempo para outras coisas. Para um filme, nós ficamos 2, 3 horas assistindo. No shopping, ficamos horas andando. Na praia, ficamos às vezes o dia inteiro na praia, fazendo um churrasco. Nós ficamos também a tarde toda fazendo aquele churrasquinho gostoso, na verdade, para questões políticas, para questões esportivas. Nós investimos tanto tempo para tantas coisas, e nós às vezes dizemos: não, mas eu amo Deus, eu amo a palavra do Senhor. Mas se nós compararmos o tempo que nós investimos para outras coisas e o tempo que nós investimos para a obra de Deus, talvez nós nos apercebamos que nós não temos amado tanto assim a obra de Deus, a palavra do Senhor. Eu estava conversando isso com um amado presbítero, meu amigo, antes do culto, que nós às vezes nos apercebemos disso. Nós às vezes nos apercebemos o quanto as pessoas ficam dispersas, o quanto as pessoas às vezes, perdem a sua atenção. E o culto no lar, ele tem essa dificuldade também. Existem muitas coisas para roubar a atenção. É a televisão, é a geladeira, é uma criança, é o vizinho, enfim, são muitas coisas. Mas eu quero dizer, então, às vezes nós ficamos aqui pensando, nós como pastores, presbíteros, que
estamos aqui exatamente para isso, isso é correto, estamos aqui pensando sempre no melhor da obra de Deus, e às vezes ficamos pensando o que podemos melhorar, o que podemos mudar, o que podemos fazer diferente para prender a atenção das pessoas. Mas a verdade é, amados irmãos, que toda vez que se prega a verdade bíblica, toda vez que se chama as pessoas para a prática da oração e ouvir a palavra de Deus real e pura, há uma guerra espiritual muito grande. A gente fica cansado, é enfadonho, sabe? Os irmãos acham, por exemplo, que para mim não é cansativo. É cansativo muitas das vezes. Muitas vezes eu fico aqui 1h30, 2 horas falando, me esgoelando, cantando. É cansativo para mim também. Muitas das vezes a minha carne está cansada, minha carne não quer. É verdade, muitas vezes a minha carne quer ficar deitado, quer ficar assistindo um filme, quer ficar aproveitando das coisas humanas, porque é uma guerra espiritual que se instala. Mas nós precisamos vencer a carne, nós precisamos vencer as armas da carne, mortificar os feitos do corpo, meus amados irmãos. Então, eu quero exortar a amada igreja a que não se disperse, sabe? Durante o horário do culto, é sagrado, meu amado, é sagrado, minha amada. Não se disperse, não perca os cultos da igreja, sabe? Não troque esse momento precioso para fazer outras coisas. Você sabe, quando nós estávamos no início da pandemia, lá no mês de março, na segunda quinzena de março, que estávamos lá, o mundo todo aterrorizado, o mundo todo debaixo de pressão, as pessoas estavam, sabe, com o coração e o nervo à flor da pele. Nós chegamos aqui a mais de 30 pessoas na nossa live, a mais de 30 pessoas. Nós tivemos lives naquele período que eu senti uma necessidade de ficar 2h30. Teve live de eu ficar aqui 2h30. E durante 2h30, o grupo dos irmãos fiel ali conosco durante todo o tempo. Temos lives com mais de 700 comentários. Todo mundo, amém, glória a Deus, amém, aleluia, amém, santo é o Senhor. Eu recebo essa palavra, mais de 700 comentários. 2h30, todo mundo ali ligado, sedento. Por quê? Porque estava o mundo à flor da pele. Aí o que acontece? As coisas passam, parece que aquela ventania, aquela coisa toda passa, né? Aquele problemão todo, parece que está indo embora, aí as pessoas vão relaxando. Aí o culto já fica enfadonho, aí as pessoas já se dispersam, aí, você sabe, já não presta mais atenção no culto, já dá atenção para o vizinho, para a televisão. Então, amado, a minha palavra, primeiro para mim e para toda a igreja, é a seguinte: tenha temor a Deus. Com Deus não se brinca. Tenha temor a Deus. Isso aqui é um culto racional. Não é momento de brincar, não é momento de você se dispersar. É momento de você se voltar para cá. Porque nós, como pastores e presbíteros, ficamos aqui preocupados com a sua vida. Preocupados a todo momento. Gente, a gente está percebendo que as pessoas se dispersam, as pessoas saem, as pessoas demoram, as pessoas às vezes não participam do culto, falta. A gente fica preocupado com você. Nós, pastores e presbíteros, somos os primeiros a chegar. Somos os primeiros a chegar e ficamos aqui sempre. Mas às vezes as ovelhas em geral se dispersam. Então, amado, não se disperse. Fique firme. Fique fiel. A palavra de Deus é digna de inteira aceitação, para os momentos ruins e para os momentos bons, em nome de Jesus. Então agora nós temos 20 minutos para o estudo da palavra. Abra sua Bíblia, por favor,
no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 12. Marcos 1, 12. Assim diz a palavra bendita do Senhor. Marcos, capítulo 1, versículo 12. Vamos falar hoje sobre seguindo a direção de Deus. Diz assim a palavra: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com feras, mas os anjos o serviam. Então, que esta palavra abençoe a sua vida rica e poderosamente. Vamos regar a semente da palavra. Pai amado e bendito, Senhor eterno Deus, eu diminuo agora para que o teu Espírito cresça e possa falar às tuas ovelhas, Pai. Usa os meus lábios, usa meu coração, usa a minha mente, usa a minha vida, Senhor, para abençoar a vida dos teus filhos, Pai, para despertar nos seus corações a fé, para despertar em seus corações, ó Deus, esse entrelaçar com a vida espiritual, esse avivar da vida espiritual de forma fervorosa, de forma contundente, Pai, porque os dias são maus e a tua igreja há de ser grandemente usada como luz para o mundo e sal para esta terra. Então, ó Deus, queremos seguir a tua direção, queremos aprender de ti, ó Pai, ainda que, como Jesus, impelido pelo Espírito, adentrou um deserto e lá o diabo o tentou 40 dias de tentações e de aflições. Queremos aprender os mistérios de Deus para viver a tua vontade. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Minha amada família espiritual, povo santo de Deus, a minha primeira palavra neste momento é que quem governa o mundo, as nações e a história é o nosso Deus. E este Deus que governa todas as coisas já falou de muitas maneiras, primeiro pelos pais, depois pelos profetas, e Hebreus diz que agora fala pelo Filho. E o Filho, Cristo Jesus, por meio da sua palavra e usando a sua igreja como instrumento vivo em suas mãos, anuncia por toda a terra a sua palavra. Então nós precisamos de saber que na sua soberania, na sua sabedoria, na sua justiça, Deus está conduzindo toda a orquestração deste mundo para o cumprimento dos seus propósitos e da sua vontade. A palavra diz: agindo o Senhor, quem o impedirá? Agindo Deus, quem é que pode impedir? Então, no domingo passado, próximo, nós vimos que no meio desta ação soberana de Deus, Deus soberano, no meio disso tudo, nós, que não somos soberanos, muitas das vezes temos conflitos, muitas das vezes enfrentamos dúvidas e conflitos inerentes à nossa humanidade. Ó Deus, se tu és soberano, se tu estás no governo de todas as coisas, por que é que então o sofrimento está acontecendo? Por que é que então essas guerras estão ocorrendo? Por que é que eu estou doente? Eu sou fiel, dizimista e ofertante. Eu sou fiel à tua casa. Por que é que estou enfrentando esta luta? Então nós enfrentamos sentimentos humanos, coisas inerentes à nossa humanidade. Vimos o caso de Jacó, que diz a palavra, Deus lhe exortando, dizendo: por que dizes, ó Jacó, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Jacó, em outras palavras, estava dizendo: ó Deus, eu tenho direitos, o Senhor não está nem aí para os meus direitos, logo
o Senhor está sendo injusto. Porque se eu tenho direitos e o Senhor não me dá, o Senhor não cumpre para com os meus direitos, logo o Senhor está sendo injusto. E este comportamento humano é fruto, primeiramente, de uma pessoa que tem pouca experiência com Deus. Você se lembra de Jó, depois que passou toda a experiência com Deus, lá no capítulo 42, agora já um homem amadurecido, agora já um homem convicto da vida com Deus e da vida espiritual, qual foi a confissão de Jó? Ele disse: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Então, esse é o comportamento e a confissão de alguém maduro, de alguém que aprendeu a confiar no Senhor. O oposto a isso era Jacó. Ó Deus, o meu direito está despercebido, porque não tinha ainda experiências com Deus. Em segundo lugar, o que pode levar pessoas a este comportamento também passa por um altar frágil, passa por um ministério onde esta pessoa congrega, cujo o altar é frágil na sua vida devocional, porque o pastor da igreja não tem vida devocional, é frágil porque o altar da igreja não tem academicidade, o pastor não sabe o que é uma exegese, não sabe o que é uma hermenêutica, não sabe o que é uma homilética, o pastor não sabe o que é interpretar um texto bíblico nas suas fontes originais. Então, a falta de academicidade teológica de um altar vai se refletir numa mensagem pueril, numa mensagem superficial, vai se refletir numa mensagem de chove no molhado. Amado, chover no molhado só faz lama, só gera lamaçal. E um terceiro motivo de um altar frágil é a falta de doutrinamento. Porque muitas das vezes, além de uma vida acadêmica frágil, o altar não tem doutrina. Porque quando um altar tem uma academicidade frágil, mas tem pelo menos boa doutrina, ela consegue aplicar a questão doutrinária à vida das pessoas, falando do que é justificação pela fé, salvação eterna, falando sobre o batismo do Espírito Santo, falando sobre a vida de oração, sobre a eleição, abordando esses temas doutrinários, especificamente de Romanos a Hebreus, com maestria. Pelo menos isso gera saúde, gera mais cristãos maduros. Então, a falta dessas áreas que geram um altar frágil, superficial, pueril, e a falta de experiência do próprio cristão que está acomodado, só vai à igreja para receber milagre, tentar andar atrás de sinais e paninhos e aguinhas bentas, a falta de experiência com Deus. Então isso gera um tipo de crente imaturo, um tipo de crente cuja vida está, como Paulo disse, olha, na verdade aos Hebreus, ele diz, olha, vocês já têm muito tempo de cristãos, mas vocês têm necessidade ainda que alguém vos ensine o leite, alguém vos dê leite de beber. Vocês já deviam ser mestres, mas ainda estão bebendo leite. Deviam estar exercitando as faculdades espirituais, mas ainda estão no leite, como crianças, como meninos, agitados de um lado para o outro, por todo o vento de doutrinas estranhas, pela artimanha dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Então, amados, o que se acarreta isto na vida são
em diversas áreas. Note que nós estamos falando sobre seguir a direção de Deus. E a minha pergunta nesta apresentação homilética, a minha pergunta é: como uma pessoa pode seguir a direção de Deus se ela não tem experiência com Deus? Como uma pessoa poderia seguir a direção de Deus se ela não tem vida devocional com Deus? Como uma pessoa poderia seguir a direção de Deus se ela não tem um altar de uma igreja, um pastor, um bispo, um líder espiritual que lhe ensine a palavra com devocional, academicidade e doutrina? Como esta pessoa poderá seguir a vontade de Deus se ela não tem uma vida de oração? Se ela não consegue discernir a voz de Deus? Se ela acha que a voz da sua própria mente é a vontade de Deus? Muitas pessoas dizem assim: olha, eu sinto que eu vou conseguir fazer aquele trabalho ali. E ela, por sentir que vai conseguir aquele trabalho ali, ela já reputa que aquilo ali é Deus no controle. É Deus que está falando. E muitas das vezes não é. Você se lembra de Abraão e Ló? Abraão disse: Ló, escolhe qual é o lado que você quer ir. E diz a palavra que Ló observou as planícies, as relvas, observou a terra que era boa, o ar e a direção. E ele observou a nível humano, ele observou a nível pessoal. Ele disse: não, eu vou tomar essas bandas. E foi na verdade, para o lado de Sodoma e Gomorra. Abraão, que somente queria a bênção de Deus, estava atento à bênção de Deus, deu a preeminência a Ló e sabia que para onde ele estivesse caminhando, Deus estaria no controle da sua vida. Deus estaria agindo na sua vida. E diz que Abraão tinha a bênção de Deus em todas as áreas da sua vida. Eu estou vendo a amada irmã Eliana dizendo que saiu do ar. Gostaria do retorno dos amados, se já voltamos ao ar. Se estamos no ar, todos os irmãos estão assistindo também, estamos no ar. Eu percebi uma queda também no número de pessoas, pode ter sido devido a este congelamento. Então, meus amados, eu quero declarar em nome de Jesus nesta noite de quinta-feira, que a tua vida debaixo da direção de Deus, que a tua vida debaixo da maestria, da orquestração e do governo de Deus, todas as coisas irão conduzir para o teu bem em Cristo Jesus. E aí nós nos deparamos com o melhor exemplo de todos, que é o exemplo de Jesus. Jesus seguia rigorosamente a agenda de Deus. Jesus em carne seguia rigorosamente a agenda do Pai. E diz que Jesus, um homem santo, que nunca havia pecado, que seguia absolutamente, rigorosamente a agenda do Pai, um homem que não apenas tinha devoção, academicidade e doutrina, mas ele era o próprio Verbo encarnado, o Verbo que estava com Deus e era Deus. Ele era Deus, homem, ele era o Senhor, Cristo Jesus. Este Senhor de senhores diz que foi impelido pelo Espírito Santo para entrar no deserto, no interior da Judéia, onde haviam feras, onde foi tentado por Satanás por 40 dias. E alguém poderia dizer: bispo, Deus se equivocou? A palavra se equivocou? O fato de Jesus ser o Verbo encarnado, a palavra viva, ou seja, seguindo a agenda da palavra perfeitamente,
Será que deu com os burros na água? Qual foi o equívoco? Na verdade, amado, não existiu equívoco nenhum. Na verdade, não houve erro nenhum. Era peremptoriamente necessário que Jesus fosse impelido pelo deserto, e ali naquele deserto grandes coisas foram feitas através de Cristo Jesus. E nós precisamos nos aperceber destas coisas. Em primeiro lugar, amado, eu quero lhe dizer que se você recebe uma proposta de cristianismo, onde diz para você que nunca mais vai haver problemas, pare de sofrer, não vai haver mais problema nenhum, sabe? Não tem luta nenhuma, sabe? Essa é a promessa que te é pregada. Eu quero lhe dizer que isso é criar um cristianismo frágil. Isto é criar um cristão frágil, cuja fé, para ser uma fé fortalecida, depende de que não haja problemas. Para que esta pessoa tenha paz, depende que não hajam adversidades. Essa é uma fé frágil, essa é uma vida espiritual frágil. Mas quando nós entendemos a resposta de Deus, por exemplo, para Paulo, quando disse: Senhor, afaste de mim esse espinho, e Deus lhe disse: não vou afastar o espinho, mas a minha graça te basta na fraqueza. E então Paulo entende a resposta de Deus e disse: de boa vontade mais me gloriarei nas fraquezas, nas injúrias, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Ah, amada igreja, então nós entendemos o poder da fé. Então nós entendemos a razão de Cristo ter entrado naquele deserto, estado com feras e enfrentado todas as tentações de Satanás. Nós compreendemos, amados irmãos, que para nós termos paz em nosso coração, nós não dependemos diretamente que as circunstâncias à nossa volta estejam em calmaria. Nós não dependemos absolutamente que as ondas estejam em mar azul. Nós dependemos, para termos paz em nosso coração, que Jesus esteja presente em nossas vidas. Nós precisamos, para ter paz em nossos corações, alegrias, convicção que estamos seguindo a direção de Deus, ter a real certeza e a convicção de que a presença de Jesus jamais nos deixará. Precisamos confiar em Deus, em Cristo Jesus e na sua presença. Você se lembra que no capítulo anterior à chegada de Jesus em Gadara, quando Jesus tratou daquele homem endemoniado, para ir ao encontro daquele homem, Jesus enfrentou muitas tempestades. E Jesus estava com os discípulos no barco, quando de repente veio o Euroaquilão, um vento que vinha do norte, e os varreu. E os discípulos, com medo de irem a pique e perderem as suas vidas, gritaram. E Jesus, acalmado todo aquele vento, Jesus disse: homens de pequena fé, vocês não sabem que eu estou aqui no barco com vocês? Por que estas circunstâncias foram capazes de tirar a paz em vossos corações? Por que esses ventos e essas ondas tiveram capacidade de tirar você do eixo de segurança da vida espiritual? Quer dizer que quando um vento se levanta e uma onda se levanta, isso é capaz de derrotar você ou a mim, Jesus Cristo, que estou na tua vida? Era isso que Jesus estava dizendo. Quer dizer que um vento, uma onda é capaz de me derrotar? Um vento e uma onda são mais fortes do que eu? Um vento e uma onda são mais relevantes do que a minha presença em vossas vidas? Será que vocês não se apercebem que eu estou presente? Ora, em eu estando presente em vossas vidas, é aí que deve estar a vossa paz. Em eu estando presente em vossas vidas, é aí que deve estar a vossa confiança. E não se está chovendo ou se está fazendo sol.
se a onda está alta ou se a maré está baixa. Ou seja, o foco da nossa vida tem que estar na presença de Cristo. E assim estaremos convictos sempre que estamos seguindo a direção de Deus. Por isso é que Paulo disse, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são que? Temporais. São passageiras. Elas têm um tempo, elas vão acabar. Mas as coisas espirituais, as coisas que eu não vejo, elas são eternas. Então, amados, nós costumamos ser demasiadamente sensitíveis pela carne. Mas nós não podemos andar desta forma, porque a palavra diz, nós não andamos por vistas, nós andamos pela fé. Nós costumamos nos conduzir pelos indicadores humanos, pelas questões humanas. Mas eu quero esta noite vir lhe dizer, amado, siga a direção de Deus. Você às vezes pode estar num culto racional e não está sentindo arrepios, não está sentindo, oh meu Deus, mas você tem plena convicção que Deus está agindo naquele momento. Você pode estar agora aí, assistindo esse culto, sentindo dores no corpo, febre, calafrios, enfrentando uma luta existencial, problemas, aguardando um exame médico, aguardando um juiz que não assina em teu favor, aguardando um advogado que está fazendo descaso e desfeita, mas ainda assim você caminha pela fé dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Todas as coisas irão cooperar para o meu bem, porque eu sei em quem tenho crido, e por fim o meu Senhor se levantará, e na minha carne eu verei a Deus. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esta é a delícia da vida espiritual, meus amados. Esta é a delícia da vida espiritual. Enquanto de muitos altares por aí estão prometendo felicidade para as pessoas, alegria para as pessoas, meramente nas aquisições materiais, como se os grandes testemunhos da igreja fossem a compra do carro zero ou a quitação da casa, são testemunhos, é bênção de Deus, mas como se isso fosse a cereja do bolo. E na verdade isso não é a cereja do bolo, porque as coisas terrenas são passageiras, amados. As coisas humanas são passageiras. Quantas pessoas que nós vimos aí que eram ricas, milionárias e perderam tudo. Quantas pessoas que nós vimos aí que ganharam na Mega Sena milhões, ou então herdaram milhões de fortuna de seus pais, não souberam lidar com a fortuna e perderam tudo. E aí muitas dessas pessoas, você se lembra na ocasião do presidente Fernando Collor de Mello, quando congelou o dinheiro de milhares de brasileiros, muitos tiraram a própria vida. Muitos tiraram a própria vida, porque a base das suas vidas, a coluna principal de sustentação de suas vidas, era o dinheiro, eram as coisas materiais. Olha, amados, eu vou lhe dizer uma coisa, aos 19 anos de vida, eu, Anderson Nogueira de Almeida, optei em ser um servo de Deus, optei em viver 24 horas para servir a Deus. Eu poderia ter adentrado pelo ramo do direito, ser hoje um advogado reconhecido. Eu poderia ter entrado pelo ramo da hotelaria, que tinha portas abertas para mim, e hoje está desfrutando de trabalho de turismo maravilhoso, com altos salários. Eu poderia ter adentrado pelo rumo do marketing de rede, que em 2005 já era gerente, com mais de 300 pessoas debaixo da minha
da minha gerência e responsabilidade, e hoje, 15 anos depois, está de uma forma maravilhosa financeiramente falando. Eu abri mão disso tudo. Hoje sou um pastor assalariado, tenho uma vida humilde, sei que o meu ministério financeiramente é extremamente frágil. Qualquer abalo no meu ministério, as portas da igreja podem se fechar. Sei que se eu tiver que voltar para o mercado de trabalho, não vou ter a mesma oportunidade. Vou enfrentar grandes dificuldades. Mas quer saber de uma coisa? Eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Deus é maior do que tudo. Eu sei que Deus jamais vai me desamparar. Eu sei que Deus jamais vai me deixar abandonado. Ainda que eu tenha que lutar, ainda que, sabe, eu passe até privações ou necessidades. Paulo disse isso. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser honrado como também ser humilhado. De todas as circunstâncias você tem experiência, tanto de fartura como de fome. Tanto de abundância assim como de escassez. E o que o apóstolo Paulo, exemplo e modelo para nossas vidas, disse depois disso tudo? Como é ruim passar o problema. Meu Deus me desamparou. E eu, olha, meu Deus. Não foi isso. Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. É óbvio que eu, como pastor, oro diariamente pelo meu ministério, para que o meu ministério possa crescer, superabundar. Não para que eu, como pastor, porque eu não quero enriquecer, mas não para que eu tenha apenas uma vida equilibrada. Porque mesmo que depois que o meu ministério estiver muito rico, milionário, o que eu quero apenas como pastor é um salário humilde para ter uma vida equilibrada. Só isso. Só isso que eu quero. Uma vida humilde e equilibrada. Que o meu ministério possa ser muito rico para levar a palavra para o mundo todo. É claro que eu oro por isso. Para que a igreja cresça, para que a igreja avance, para que a palavra de Deus corra, para que nós tenhamos possibilidade de evangelizar, de sair do aluguel. A nossa igreja paga aluguel, a gente ainda não tem uma igreja própria, nós estamos ainda a nível de ser um movimento, porque a igreja não tem templo próprio, é alugado, nada aqui é nosso, pagamos aluguel, sabe? Então eu oro para que a igreja tenha um local próprio, eu oro para que a gente avance financeiramente, é claro que eu oro, eu creio no melhor, mas sinceramente, o meu coração em Cristo Jesus, Senhor, eu recebo esta palavra e esta confissão que farei agora, eu recebo na minha vida, Senhor, o meu coração está preparado por Deus. Se eu tiver que passar necessidades, irmão, se eu tiver que enfrentar lutas muito grandes, sabe? Como Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. É isso que eu tenho que aprender. E por que eu uso o meu exemplo? Porque eu sou o pastor da igreja. Eu preciso ser um modelo para você. Eu preciso ser um modelo para a igreja. Então, por isso eu preciso dizer isso para você. Amado, se você está enfrentando lutas, privações, se você tem dentro da tua casa feijão e arroz para comer, se às vezes você não tem uma carne, não tem proteína, não tem um filé de frango, não tem um filé de carne, chã, patinho ou lagarto, se o que você tem muitas das vezes é feijão, arroz e disco voador para comer, se você está atrasando as suas contas de luz, se você tem dificuldade para pagar a tua conta de água, se já ameaçaram a cortar a tua luz e você tem criança dentro de casa, não pode ficar sem luz, amado, eu quero declarar em nome de Jesus em primeiro lugar, que nada nesse mundo roube a tua alegria, que nada nesse mundo roube a tua confiança em Deus, que nada nesse mundo roube a tua capacidade de continuar acreditando no melhor de Deus, que nada nesse mundo roube a tua capacidade de ter esperança, que nada neste mundo roube a tua capacidade de ter sonhos, sonhar em Deus.
Eu sei em quem tenho crido, que nada neste mundo roube a tua confissão da esperança sem vacilar, porque aquele que fez a promessa é fiel. Nada neste mundo, amado, em nome de Jesus, que você não abandone a tua confiança, porque ela tem um grande galardão. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como já é próspera a tua alma. Então, amado, eu sou um pregador, em primeiro lugar, de bênçãos espirituais. As bênçãos materiais virão como consequência da sua fidelidade a Deus e da sua fidelidade ao seu trabalho. Seja fiel a Deus e trabalhe. Deus vai te honrar financeiramente. A minha função como bispo é aqui estar pregando vida espiritual, para que você esteja bem fortalecido, para que você esteja bem alimentado, para que você aprenda a vigiar e orar e esteja alerta, porque o dia mau vem, o dia mau chega. Quando Jesus esteve diante dos discípulos, ele estava no Getsemane, o momento mais crítico do ministério de Jesus. Ele estava no Getsemane suando sangue. Os discípulos, que eram para estar orando junto com ele, apoiando junto dele, estavam dormindo. Dormindo. Muitas das vezes, amado, você vai estar no Getsemane suando sangue. E muitos dos discípulos, dos irmãos, familiares, muitas vezes familiares da carne, amigos, enfim, vão estar dormindo, não vão entender o que você está vivendo, não vão entender o que você está passando, não vão compreender que o momento que você está enfrentando é um momento de lutas, de adversidades, é o momento do Getsemane, e vão ser encontrados dormindo. Nesses momentos que podem vir a acontecer, porque aconteceu com Jesus, você precisa estar vigiando e orando. Você precisa estar fortalecido espiritual. E esse é o meu compromisso como bispo, pastorear o rebanho de Deus e jamais deixar de vos anunciar todos os desígnios de Deus, para que estejais preparados. E quando o dia mau chegar, você vai dizer: que bênção aquela palavra daquele bispo, que bênção aquela palavra daquele pastor. Ele estava me alertando, ele estava me fazendo exortar e vigiar, para que eu estivesse fortalecido no Senhor. Agora eu não vou estranhar o fogo ardente, agora eu não vou estranhar as vozes contrárias, agora eu não vou estranhar Sambalat e Tobias que se levantaram, agora eu não vou estranhar o fogo ardente que está aqui ardendo à minha volta. Agora eu vou permanecer firme, agora eu vou permanecer na santa paz do Senhor, agora eu vou continuar buscando a face da comunhão com meu Deus, porque eu sei que tenho crido, eu sei que o meu Deus jamais vai me abandonar. Agora vou ligar para o meu pastor, vou pedir que ele ore pela minha vida, vou conversar com o meu pastor para desabafar, vou abrir meu coração para ele, vou conversar, vou pedir aconselhamento espiritual, vou estar no culto online, vou estar no culto presencial, se eu moro no Rio de Janeiro, perto da igreja, ou no Rio de Janeiro como um todo, Rio, Grande Rio, vou estar lá na igreja, vou estar lá junto com o meu bispo, vou orar, vou pedir aconselhamento bíblico, vou estar mais e mais fortalecido no Senhor, e vou dizer como Paulo disse: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades, porque eu jamais vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Ah, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, mas tu, Senhor, estás comigo. Amado, essas pessoas que foram inspiradas por Deus para escrever essas coisas na Bíblia, eram pessoas que foram pessoas que foram amadurecidas por Deus, foram talhadas por Deus, foram vasos de barro que foram moldados por Deus, foram pessoas que enfrentaram
como Davi, o urso, depois o leão, depois enfrentou as intrigas do seu irmão mais velho, Eliabe, depois enfrentou Golias, e no final de tudo ele disse para aquele Golias: fique sabendo, ó tu Golias, que você afrontou o exército do Deus vivo, e hoje mesmo eu vou cortar a tua cabeça e vou entregar às bestas feras do campo, e todo Israel saberá que só aqui há Deus para a glória do Senhor. Aleluia! Davi tinha sido talhado e trabalhado pelas circunstâncias difíceis da vida. Ah, meu amado, haverá o dia que eu vou escrever o livro de todas as agruras e peripécias que tenho enfrentado no ministério ao longo desses quase 20 anos. Eu fui ordenado a pastor em 2002. Já são 18 anos de ministério pastoral. Ainda vou escrever um livro para lhes falar sobre as agruras do ministério. Quantas lutas, quantos sofrimentos. Houve um período na minha vida que eu precisei procurar um psicólogo. Quase tomei remédio de tarja preta. Não que fosse vergonha. Não que fosse vergonha. Porque a ciência está aí para ser usada por Deus. Quase precisei tomar remédio de tarja preta. Naquele momento na minha vida, eu tinha ao lado minha família, principalmente minha mãe, e tinha na igreja os meus irmãos em Cristo, especialmente o presbítero Jorge, que numa das vezes eu me escondi no seu paletó, precisando de um abraço. Muitas foram as lutas, pessoas que sabem, viram de perto lutas que eu enfrentei, que eu, como pastor, não podia chegar e abrir aquilo naquele momento para as ovelhas de Jesus, para que ninguém surtasse, para que ninguém perdesse as estribeiras. Afinal, eu era o líder delas, afinal, eu era o pastor delas. O que uma ovelhinha poderia sentir se o meu pastor estava passando tamanho problema? Estava com depressão em cima do altar pregando. Estava enfrentando lutas em cima do altar pregando. E o meu Deus me fortaleceu. O meu Deus me deu a vitória. Fui curado. Fui tratado por Deus. A palavra de Deus me fortaleceu. As mãos do oleiro moldou a minha vida. E tal como um Davi saído da caverna de Adulão, pude chegar perante o ministério e hoje perante a igreja e dizer: para minha vida eu recebo e para a tua vida eu declaro: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia! O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, amada ovelhinha, que o teu coração esta noite seja alegre no Senhor, que o teu coração esta noite esteja firme no Senhor, que o teu coração esta noite esteja alegre no Senhor, que você use a tua boca para abençoar e não amaldiçoar, que você comece a confessar a palavra de Deus: tudo posso naquele que me fortalece. Que você comece a declarar as verdades bíblicas. A palavra de Deus é real, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus no original grego é dinamis, ela tem poder de dinamite. Que você comece a declarar e a orar em cima desta palavra. Amado, não negligencie a vida de oração, não negligencie a meditação bíblica, não negligencie a vida espiritual, a presença nos cultos, o aconselhamento pastoral, não negligencie a tua fidelidade para com a obra de Deus e as suas despesas e compromissos. Tudo isso, meu amado, faz parte da vida espiritual. Não negligencie. E é isto que é a cereja do bolo. É isso que é a cereja do bolo, a azeitona da empada. Então, minha amada igreja, eu termino esta reunião, são agora 8 horas e 59 minutos. Já estamos no final, declarando, meu amado, que o nosso Deus é um Deus de promessas.
que a palavra de Deus jamais voltará vazia. Acredita nesse Deus, confia nesse Deus de todo o teu coração. Ele está no controle. Siga a direção dele. Mesmo que estejas adentrando neste deserto de lutas, no final de tudo, você vai dizer que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E vais compreender que na fraqueza, Deus te faz forte. Na luta, Deus te faz mais do que vencedor. Na derrocada, Deus te mantém de pé, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Confia nesse Deus. Entrega os teus caminhos ao Senhor, e o mais Ele fará. Vamos terminar dizendo isso. Deus de promessas, de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sim, meu Deus. Sei que os teus olhos, meu Deus, sei, meu Deus. Oh, Paizinho, teus olhos permanecem sobre mim, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Eu confio em Ti, meu Deus, eu sei quem eu tenho crido, Pai. Oh, teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir, meu Deus. Oh, Deus de promessas, Deus de aliança, não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh, meu Deus. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados, meu Deus. Nas mãos do grande eu sou, meus olhos vão ver o impossível. Eu creio, Deus. Eu creio numa igreja própria, Senhor. Eu creio numa igreja que pode sustentar 20, 30, 50 missionários, meu Deus, à volta do mundo. Eu creio no Evangelho sendo pregado aos 4 cantos da humanidade, Pai. E assim possamos contribuir para a volta de Jesus. Tudo pode mudar, mas tua palavra vai. Sim, meu Deus. Deus de aliança, de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai
se cumprir. Louvado seja Deus. Pois bem, minha amada igreja, minha família na fé, as promessas de Deus sempre se cumprem na vida da igreja. Que você tenha uma noite de paz, que você tenha uma noite tranquila, que você aprenda a repousar no Senhor. Olha que as suas taxas de triglicérides retornem ao normal, sua pressão normalize 12/8. Deus está no controle da tua vida. Cuide da tua saúde emocional, cuide da tua saúde física. Não deixe que nada roube a tua paz, não deixe que nada roube a tua alegria, a tua felicidade. Aprecie a vida, amada, a vida é linda. Aprecie o que Deus te deu, que é a vida, ela é linda. Coloque a tua estrutura em Deus. Ele precisa ser a sua grande, maior estrutura. Você vai viver em paz, em nome de Cristo Jesus. Que a graça de Deus, o amor do Pai, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo se manifesta nesta noite de quinta-feira e para sempre na tua vida, em o nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém? Eu estarei postando, amados, no grupo devocional, e para alguns irmãos que eu tenho contato particular, eu estarei enviando a lista de oração para que você durante a semana esteja orando. Se você deseja ter acesso à lista para orar, você pode me enviar seu contato, WhatsApp, que eu enviarei para você a lista, tá bem? Para você também poder orar, em nome de Jesus. Uma noite abençoada, fique na graça e na paz. Tu és um abençoado de Deus, hein? Não permita que o mundo diga o contrário. Tu és um abençoado, tu és de Jesus. Em Cristo Jesus, ainda que sejamos ovelha para o matadouro, nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Descanse no Senhor. Tenha uma noite abençoada. Durma em paz. Graça e paz. Abençoado de Deus. Em nome de Jesus. Amém.